Bom dia, galera do sexto ano, tudo bem com vocês? Bom, espero que sim. Hoje nós vamos falar do capítulo 21, fala sobre tipos climáticos. É um capítulo bastante explicativo com textos do livro, então eu poupei vocês aqui no PDF, justamente porque tudo isso aqui tem no livro de maneira bem simplificada para vocês encontrarem, tá bom? Então eu vou explicar isso aqui para vocês e do mais, só vocês olharem direitinho no livro de vocês. Bom, tipos climáticos, perdão, tipos climáticos, climas do Brasil. Primeiro, equatorial. Gente, o clima equatorial, ele é o oposto do clima polar. Sabe o polar que é sempre frio, sempre inverno? O equatorial é sempre verão, é sempre calor. Ele quase não apresenta inverno. Tá? Os invernos são muito... quase que imperceptíveis, sabe? A gente passa por períodos aqui no inverno. Nós estamos no clima... Eu vou falar qual é o nosso clima daqui, vou deixar um suspense na tela. E a gente sabe que o inverno aqui ele é muito curto. São poucos dias no ano que faz calor, faz frio, perdão. No clima equatorial, que é o clima mais quente que tem, porque é o clima que está ali na linha do Equador, esse calor é constante, então esses dias frios são quase inexistentes, tá bom? Então, esse aqui é o primeiro, tá? O clima equatorial, o clima mais quente que tem. A amplitude térmica, ou seja, a diferença da mínima para a máxima, é muito pequena. Fica variando entre 25, 27, 28 graus, então é um clima muito quente, tá bom? O clima tropical, ele é o mais ou menos quente. Ele, sabe, tem o frio e tem o polar. É mais ou menos isso. O tropical e o equatorial. O equatorial é o top e o tropical é um clima mais ou menos quente, tá bom? Ele apresenta duas estações bem definidas, o verão e o inverno. E aí a gente já vai falar um pouco sobre algumas coisas, se bem que aqui não tá, então já vou começar aqui agora. Por exemplo, o tropical, ele tem uma característica assim. O inverno, ele é seco e frio. E o verão, ele é quente e úmido. Onde isso implica? Por exemplo, nós estamos tendo as queimadas lá no Pantanal. Por que ocorrem também essas queimadas? Porque então estamos no inverno, acabou o inverno agora, né? E o inverno é seco. Então a vegetação está seca. E o inverno é frio. Só que lá fica frio à noite. Durante o dia, a temperatura ainda é quente porque o sol está aparecendo. Então esse pouquinho de sol que aparece, naquela vegetação seca, faz pegar fogo, entendeu? Ela fica como se fosse palha. Então é isso que acontece. Se fosse no verão, isso não iria acontecer porque com o calor mais forte ia elevar mais a umidade da própria vegetação e ia fazer chover ali. Isso aí tem algumas consequências, tá bom? E o tropical ele é dividido em três tipos. Três tipos. Bom, aqui tá falando três, né? Mas na verdade são três, mas eu vou falar do livro, mas eu vou explicar diferente. Primeiro, o tropical de altitude, esse estamos de acordo, todos ok. Tá bom? O tropical de altitude, o que acontece? O clima tropical ele é quente, beleza? Só que quanto maior a altitude, menor a temperatura. Então o clima tropical de altitude ele é mais frio. É como São Paulo, Minas Gerais. Se você já foi para São Paulo, Minas Gerais, ou vai, saiba que lá é mais frio que aqui. É o mesmo clima, só que lá tem a altitude e aí a altitude vai influenciar, lá é mais frio. Tropical litorâneo é o tropical que nós vivemos no Rio de Janeiro. É onde você vai encontrar também no Nordeste, né, quando você vai para o Recife e tudo mais. Tudo isso você vai encontrar o tropical litorâneo, ele sofre a influência do mar, tá bom? Esse aqui é bastante quente, tem bastante umidade, ou seja, chove bastante, é muito calor. Esse é o nosso clima. E aqui fala sobre o tropical semiárido. Só que o semiárido, tá? Ele tem uma característica. Às vezes ele é tratado de semiárido e o desértico, ou semidesértico e desértico, tá? Ele entra em outra subclassificação, tá bom? Mas como o livro colocou ele como tropical semiárido, a gente fala sobre ele, que é um tropical semidesértico. É como se fosse o deserto mesmo, normal. Ele só não é deserto porque chove um pouquinho mais. Digamos que para ser deserto tem que chover cerca de 500 miligramas, milímetros, perdão, milímetros por ano, tá? Se no ano chover 500 milímetros, aí é deserto. Passou disso, é semiárido, por isso que nós temos o tropical semiárido, essa é a distinção. Mas eu trato o tropical como o tropical típico, que é o que tem no centro-oeste, o tropical litorâneo, que é o que tem aqui no Rio de Janeiro, tá? E o tropical de altitude, que é o que tem em São Paulo, Minas Gerais. Por último, o subtropical. O que é o clima subtropical? Ele é abaixo do trópico, por isso subtropical, abaixo do trópico.
O clima tropical ele tem característica quente, nosso país é tropical, é quente. Mas o subtropical, como ele está abaixo do trópico, ele já está na zona temperada. Mas ele não é aquele temperado raiz. Ele é o temperado ainda muito próximo do tropical. Então ele é o mais ou menos frio, tá? Então o tropical seria quente e o subtropical é mais ou menos frio. O temperado é o mais tranquilo ali. Isso aqui é bem simples, é tudo no livro para vocês. Vamos por agora aqui, é que o caldo começa a apertar um pouquinho, mas também não é nada demais. Para falar de massas de ar do Brasil. Os climas brasileiros são influenciados por 5 massas de ar. A formação de cada massa de ar vem de lugares diferentes. São 2 continentais, ou seja, formadas no continente, tá? E 3 marítimas, ou seja, formada no mar. O nome da massa, como a gente já falou anteriormente, indica o lugar onde ela se forma, tá? Que é possível identificar se elas são quente e fria, úmida ou seca. Vamos relembrar isso aqui. Se ela for formada numa região equatorial, ela é quente. Se ela for formada numa região polar, ela é fria. Se ela for formada no mar, ela é úmida. Se ela for formada no continente, ela é seca. Então a primeira, massa equatorial continental. Equatorial, quente. Continental, seca. Certo? Errado. Essa é a única que tem um porém. Qual é esse porém? Essa massa, apesar de ser continental, ela se forma sobre a floresta amazônica. E aí a floresta amazônica libera a umidade para o ar, eleva essa umidade e transforma essa massa úmida, tá? Então ela se origina na Amazônia e ela é uma massa quente, equatorial, tá? E úmida, por causa da floresta. A segunda, massa equatorial atlântica. Equatorial, quente. Atlântica, úmida. Segue o padrão. Essa é uma massa quente e úmida que se origina no Oceano Atlântico, tá? Próximo à linha do Equador e ela atinge o Nordeste brasileiro. Beleza? Equatorial quente, Atlântica úmida. Vamos para a próxima, 2.3. Massa tropical continental. Tropical é quente ou é frio? Tempo na tela. Quente. Então essa massa é quente. Continental. Continental é seco ou úmido? Seco. Tem floresta? Não tem floresta. Então vai ser seca ou úmida? Seca. Se tem floresta, úmida. Se não tem, seca. Beleza? Tropical continental. O nome já indica como ela é. É uma massa de ar quente com baixos índices de umidade. Quente e seca. Portanto, considerada seca. Tem origem na região nordeste da Argentina e atua com baixa intensidade no Brasil, mas na região centro-oeste. Tá bom? Agora aqui é 2.4, massa tropical atlântica. Tropical, quente ou fria? Quente. Atlântica, seca ou úmida. Está no mar, ela é úmida. Então ela é quente e úmida. Se origina sobre o Atlântico Sul, tá? E atinge no verão os estados da região sul e sudeste. Beleza? E por último, a massa polar atlântica. Se ela é polar, ela é fria, não é quente. E a atlântica, ela é úmida, tá? Porém, sempre tem um porém. A massa polar atlântica é a única massa fria que atua no território brasileiro. Ela surge no Polo Sul da Antártica, por isso tem baixa evaporação, tá? E aí ela acaba sendo uma massa de ar seca e fria. Ela se forma no oceano e é seca porque é muito frio. E o frio não ocorre a evaporação, tá bom? Então é isso. Equatorial continental, quente e úmida. Quente porque é equatorial, úmida porque, apesar de continental, está na floresta. Equatorial atlântica, quente e úmida. Equatorial, quente, atlântica, úmida. Tropical continental, tropical quente, continental seca. Tropical atlântica, tropical quente, atlântica úmida. Polar atlântica, polar frio, atlântica seria úmida, mas como ela é uma massa polar, não é muito frio, ela acaba por ser seca. É basicamente isso, tá? Então, fechamos o capítulo 21 e até a próxima.